Bom dia, boa tarde e boa noite. Independentemente do horário que você esteja assistindo esse meu vídeo, sinta-se cumprimentado por mim. O meu nome é Renata, eu sou aluna de Pedagogia da Faculdade Uninter e nesta minha aula de hoje eu trago o tema ética, né, para a gente discutir, para a gente procurar saber um pouco mais, né, dos pensamentos, né, do que é ética e por aí vai. Então, o que seria a ética? A ética, ela vem do grego ethos, né? Ela vem do grego ethos e é um ramo da filosofia que trata, né, dos assuntos morais, né? Muita gente diferencia a ética de moral, tira a ética da moral, mas na verdade a moral é um objeto da ética, estudado pela ética, né, que está dentro da ética. Então, ela é derivada do grego, né? E significa aquilo que pertence ao caráter. O que é a ética? É aquilo que pertence ao caráter de cada um, é aquilo que pertence ao caráter de uma sociedade, de cada pessoa, né? Existem várias éticas, né, dentro da ética, né? Muitos falam, ética profissional. O que seria ética profissional? É você ter uma conduta dentro da sua profissão, você não falar mal do seu companheiro de trabalho, né, que está ali trabalhando junto com você e tal. Então, a ética, ela é vasta, né? Então, a ética e moral, elas têm uma grande influência dentro da cidadania, né? Então, mesmo dentro desse assunto da ética, né? Agora que já sabemos o que significa ética, né? A etimologia, né? De onde vem. Dentro desse meu planejamento aqui, né, eu tive que colocar dentro das competências da BNCC, né, para o ensino médio, e uma das competências dentro dessa matéria, né, da filosofia, né, que estuda a ética, é reconhecer e combater as diversas formas de desigualdade e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, respeitando os direitos humanos. Então a ética é aquilo que permeia, né, a vida de todos nós, né, é o que está dentro da sociedade, é o fio condutor, né, de como você vai se comportar, o que é ético, o que não é ético, né, como que a gente vai conduzir a nossa vida, né, a vida em sociedade exige ética. Por que exige ética? Tem que ter ética, né, na vida em sociedade, porque como é que a gente vai conviver uns com os outros se não tivermos ética? Já a questão moral, que é o objeto que a ética estuda, que está, né, dentro da ética, a moral já são os preceitos morais, né? Tanto é que a ética, ela independe da cultura de cada povo, porque a cultura de cada povo, ela independe porque a ética, ela existe em todos os lugares, todas as culturas, tem a ética dentro dela, né? Nós temos que ter a ética para manter um certo nível, né, para convivência em sociedade, senão, né, fica difícil, né, de conduzir certas questões, não é mesmo? Então, vamos aqui a um trecho do discurso de Rui Barbosa, onde ele diz o seguinte, sobre um requerimento de informações. Ele disse assim, né, sobre um determinado assunto: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude e rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Quer dizer, o Rui Barbosa foi bem profundo nessa questão, né? Porque a gente às vezes vê tanta questão de amoral, de tanta desigualdade, de tanto preconceito, que a gente desanima, né, dessa questão ética, né? As pessoas, elas usam a ética ao seu favor, dentro da sua ética. Então, não é assim, né? É para conduzir nosso convívio na sociedade, né? Nós temos que ter ética para ter um convívio na sociedade. E, né, o que é ética, o que não é ética, às vezes fica meio confuso e fica meio difícil. Uma questão que eu trago aqui para vocês é a questão do dilema do bonde, né? Ele foi assim, descrito, né, por uma questão assim, fictícia, né? Então, é uma questão assim que foi colocada por uma autora, que ela diz o seguinte, ela diz o dilema do bonde. O que seria o dilema do bonde? Você é condutor de um bonde, certo?
Em determinada altura desse trilho, você percebe que esse bonde está meio desgovernado. Na sua mão tem uma alavanca. E essa alavanca, você pode mudar o rumo desse bonde. Só que existem duas linhas. Ou você segue em frente e atropela, né? Ou, né, supostamente mata, né? 5 trabalhadores que estão aí nessa linha trabalhando. Ou você puxa essa alavanca e desvia para um outro trilho que tem um trabalhador trabalhando na manutenção dessa linha. E aí? Matar 5 é menos pior que matar um? Matar um é menos pior que matar 5? E se no meio desses 5 tivesse um parente seu, um conhecido, um amigo? E se esse um que está trabalhando na outra linha fosse um amigo seu? Um parente, o que você faria? O estudo mostra que a maioria das pessoas não faria nada, simplesmente deixaria um bonde andar, né? Seguir o rumo dele, matar quem ele tivesse que matar, né? E atropelar, no caso. Então, o que você faria? O que eu faria? São questões difíceis, né? Questão ética, questão difícil. E fazendo uma ponte com os tempos que nós estamos vivendo agora, com essa atualidade que nós estamos vivendo agora, que é a questão do coronavírus. E aí? Né? Onde os hospitais estão superlotados, pessoas precisam de respiradores, né? E chega um paciente idoso e chega um paciente mais novo, precisando do mesmo respirador, do mesmo leito de CTI ou UTI. Para qual dar prioridade? Para o mais novo ou para o mais velho? Não é? São questões éticas, né? São decisões que têm que ser tomadas e dentro de uma ótica, né, profissional ali. O que a pessoa vai escolher, né? Muitos optam por escolher a dar uma chance ao mais novo, né? Que tem mais perspectiva de vida ou viveu menos, e aquele que viveu mais. Então, assim, é uma questão difícil, muito difícil mesmo. São questões éticas, são questões morais. Então, como a gente viu que, né, pense aí, né, qual seria a sua decisão? A minha, eu sinceramente não sei. São questões que a gente não sabe, né, como é que a gente vai decidir. Então, assim, questões difíceis. Então, o que seria, né, a moral? Temos a moral, a ética, né, o significado da ética nós já falamos. E então, assim, nós temos uma definição, né, de ética. A ética é a casa do homem, né? Já diziam os filósofos lá nos primórdios que a ética é a casa do homem, é onde o homem reside, é onde o homem mora, né? O homem deve morar na ética, a ética deve morar no homem para conduzir de melhor forma possível as nossas decisões, as nossas opiniões, a nossa vida no modo geral, não é? Então, ética e moral do ponto de vista etimológico, elas são sinônimos, né? Todavia, hoje podemos assegurar uma diferença entre um e outro, porque a ética se coordena como uma parte da filosofia, que trata da moral e da moralidade do ser humano. Isto é, a moral se apresenta nos dias de hoje como objeto da ética, né? Então, nós temos aqui vários filósofos, né, que filosofaram aí, que, né, preconizaram e preveram e falaram e discutiram sobre a ética. Então, Kant é um deles, é um dos filósofos, né, lá do século XVIII, que ditou algumas regras aí, como se conduzir, como descobrir o que é ética, como se comportar perante isso. Então, Kant, ele nos apresenta 3 fórmulas, né, a serem seguidas para essa conduta da ética, né, para se ter ética, para, né, termos uma noção do que é isso, ou tentar viver nossa vida embasados nisso. Uma delas, haja de tal forma que uses a humanidade tanto na sua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo ou com o mesmo fim, e nunca simplesmente como meio. Ou seja, a ética ela deve ser um fim e não um meio para alguma coisa, ou vice-versa, né? Essa é uma opinião de Kant. Age de tal maneira que tua vontade possa encarar a si mesma, ao mesmo tempo como um legislador universal através de suas máximas, né? Qual é a sua máxima?
Então, assim, e haja como se a máxima da tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. Então, assim, as questões éticas são questões complexas, né? Essa é o posicionamento do filósofo, né? De um dos filósofos aí, estudantes, né? E pensadores da ética. E segundo Sanches, que é um outro autor, moral seria o conjunto de normas, princípios e valores aceitos, livres e conscientemente, que regulamentam a nossa vida social e individual, tendo como critério de referência o bem ou a boa conduta. A ética, por sua vez, indica o aspecto reflexivo e especulativo da moral, ou seja, a ética e moral não tem como nós, né, dissiparmos uma da outra. Então, a ética, ela está interligada mesmo assim à moral, né? Qual é a sua conduta? Como você deve conduzir, né? As questões da sua vida, as questões na sociedade, né? A sociedade ética, um povo ético, um povo mais ético é um povo que desenvolve melhor a sua cidadania. Um povo mais ético é um povo que tem mais consciência cidadã, que consegue viver melhor em sociedade, sem tantos crimes, sem tantas desigualdades? Seria ou não seria? Né? Porque a ética não é uma coisa cultural, a ética está implícita, né, em cada uma das nossas vivências, não é? Então, dentro de cada cultura tem a sua ética lá, e nós temos a nossa aqui. Mas uma vida numa sociedade mais ética e mais moral é uma vida mais justa? Se tem mais justiça, onde as pessoas têm mais ética, elas vivem melhor, ou vivem menos pior. Não é? Nós vemos aí um dilema aí no nosso país, na nossa contemporaneidade aí, que são questões críticas, né, de ética, de moral, né, a questão política, né, que envolve os políticos também, né. Então, assim, são coisas que a gente tem que parar para pensar, né? Tem que parar para pensar, tem que estudar, tem que discutir, né? A ética tem que ser discutida, assim. E a ética dentro da ética, né? Vamos dizer assim. Então, sobre a presença do outro na ética, vamos ver uma questão de ética e alteridade, né? Que é a questão do outro, da ética e do outro. Quando emerge o pensamento ético ou moral, né? Então, conforme um autor que chama Ulpiano, né, ele diz o seguinte, que é necessário, a ética é necessária para nós vivermos em comunidade, né? A ética é necessária para nós convivermos em sociedade. Quando emerge o pensamento ético e moral, quando existe a possibilidade de guerra de todos contra todos, isto é, quando os indivíduos precisam priorizar sua conservação e seu bem-estar. Em outros termos, é necessário viver em comunidade. Então, conforme pontua Ulpiano, né, que é o nome de um autor, na sua obra O Digesto, né, e ele diz o seguinte: os preceitos dos direitos são estes: viver honestamente, não lesar o outro, né, a outrem, dar a cada um o que é seu. Né? Embora não sejam jurídicos, esses preceitos implicam numa dimensão ética, né? Honesto viver e viver honestamente. O que seria a ética? Viver honestamente, né? Viveremos honestamente dentro de uma ética. Então, essa é a questão. Um povo que ele é mais ético, né? É melhor de se conviver nesse povo, é melhor de se ter uma vida em sociedade nesse meio, em que o povo vive mais dentro de uma ética, tem uma melhor conduta na ética, né? Na ética, na moral, que a moral é objeto da ética. Então, vamos parar para pensar e analisar, né? É um tema complexo, é um tema vasto, é um tema que toca a cada um de nós, né? A ética e a moral, porque nem tudo que é moral para um é moral para o outro, né, dependendo da cultura que ele vive, mas todos temos que ter ética, né? Então, como é que nós vamos fazer, né? Então, qual seria a sua conduta, né, perante a ética? E o nosso país atualmente, a nossa realidade dentro da nossa vivência
né, dentro da nossa sociedade e da nossa vivência política, né, que nós temos atualmente aí para nessas questões que nós temos aí para dialogar, né, dialogar com essas questões. Tem-se ética, né? Nós estamos vivendo um momento muito conturbado, né? É pandemia, é a questão política que está cada vez pior, mas, né, mais assim, mais exacerbada para o lado cobra-se uma moral que não se dá e que não se tem. Então, o que seria essa ética, né? Então, assim, vamos finalizar a nossa aula com esse pensamento. Um povo mais ético é um povo que vive melhor. Uma sociedade mais ética é uma sociedade onde não se discrimina, onde temos menos discriminação, menos desigualdades. A questão ética é uma questão profunda. E não é à toa que muitos filósofos, né, lá nos primórdios, já preconizavam essa raiz, né, da ética, o que seria a ética. Então, assim, fica essa pergunta. E muito obrigada por assistir a minha aula até aqui. Fiquem com Deus. Muito obrigada.